Olá, tudo bem? Voltando aos vídeos, dando continuidade ao livro Congruciência, a Ordem de Deus. Iniciando, denominacionalismo, uma ordem de Deus ou dos homens? Todos os cristãos, em maior ou menor medida, buscam na palavra de Deus, a Bíblia, o caminho da salvação. Mas parece que são muitos poucos os que, após terem sido salvos, buscam na palavra para saber como o Senhor gostaria que se reunisse para a adoração e o ministério da palavra. Apesar de todos acreditarem que só existe uma forma de serem salvos, muitos consideram que deve ficar a critério de cada um escolher como devem adorar. No cristianismo de nossos dias, parece que os cristãos estão agindo como os filhos de Israel no tempo dos juízes. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Podemos ver em Juízes 17:6, 21, 25, Deuteronômio 12, 8, Provérbio 21, versículo 2. Como resultado disso, existe hoje uma imensa variedade de opiniões sobre a adoração cristã e boa parte conflitam entre si. Ao longo dos anos, a maioria dos cristãos tem adorado cada um à sua maneira, ou seguindo um estilo peculiar. As suas preferências pessoais e aflição denominacional. Por gerações, os cristãos têm literalmente aceitado o que a tradição legou à igreja sem questionar. Na verdade, a maioria acham que é assim que Deus quer que seja. Será que Deus se importa com a maneira como o seu povo o adora? Ou o modo como se reúne para o ministério da palavra? Será que ele tem uma opinião a respeito deste assunto? Já é hora de voltarmos aos fundamentos do cristianismo e buscarmos novamente nas Escrituras o que Deus tem a dizer sobre o assunto da ordem na igreja. Sobre o assunto na ordem da igreja de Deus. Em Atos 20, versículo 28, certamente ele deve ter algo a dizer sobre o modo como os cristãos devem adorar. Cremos que o padrão para a adoração cristã e o ministério da palavra e também para o governo da igreja esteja na Bíblia, mas parece que a maioria dos cristãos perdeu isso de vista, já que devemos estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Precisamos ser capazes de dar uma resposta vinda da palavra de Deus quanto à razão de adorarmos do jeito que o fazemos. Sendo assim, será que podemos apontar a autoridade das Escrituras para o modo como nos reunimos como cristãos para a adoração e o ministério da palavra? Pergunta. Ou seja, ou será que estamos apenas seguindo as tradições dos homens? Mais uma pergunta. A fim de estimularmos, a fim de estimular nossos pensamentos ao longo destas linhas, faremos algumas perguntas como um desafio
a todos os crentes quanto à autoridade bíblica da sua forma de adoração. As perguntas a seguir não têm por objetivo criticar a ordem adotada pela Igreja dos dias atuais na adoração e ministério da palavra, mas sim estimular nossos pensamentos quanto a qual seria realmente a ordem estabelecida por Deus. Até breve.